Você sabe por que a Mulher Maravilha tem um jato invisível se ela sabe voar? E por que as nuvens do Mario são tão parecidas com os arbustos? Você sabe por que o nosso episódio se chama Saleiro? Essas e outras coisas você descobre aqui. Somente aqui no Salve Espetacular. Hoje nós vamos falar sobre saleiro. Isso mesmo, ajuntamentos de grãos de sal. E se você ainda não entendeu essa nossa introdução meio maluca, nós vamos falar hoje sobre culto. Mas como assim culto? O que isso tem a ver com saleiro? É porque nós somos o sal dessa terra. Às vezes nós fazemos coisas durante o culto ou até o culto em si, sem saber o motivo, o porquê eu faço isso ou aquilo. A primeira coisa, nós precisamos saber o que é culto. Nas escrituras, há dois grupos de palavras hebraicas e gregas que são traduzidas como culto. O primeiro grupo se refere a trabalho ou serviço. No contexto do culto, esses termos se referem primariamente ao serviço de Deus, executados pelos sacerdotes no tabernáculo ou no templo, durante o período do Antigo Testamento. O segundo grupo de palavras significa literalmente curvar-se, dobrar os joelhos, prestar homenagem a alguém. E o termo em inglês, worship, derivado de worth, que é digno, ele tem a mesma conotação dessa referência de prestar um culto a alguém. E assim como também a palavra service, que é de serviço, também no inglês, ela fala dessa parte do serviço, do trabalho no tempo, durante o culto, né? Então, no inglês, assim como no hebraico e no grego, nós também temos essa mesma definição, né? Essa mesma diferenciação. Nesse primeiro grupo de palavras, nós podemos concluir que culto, gente, é algo ativo. É o que? É um serviço, é algo que nós fazemos. No culto, nós não devemos ser, então, passivos de maneira nenhuma. Então, nós temos que participar. Então, se você está assistindo o culto na sua casa hoje, você, na hora do louvor, está simplesmente sentado assistindo como se fosse um show. Não faça isso. Why? Porque você tem que fazer algo ativo, você tem que participar. Então, abre sua boca e cante. É bom a gente diferenciar, né, Rafa, que a gente não está assistindo um culto, a gente está prestando um culto. É por isso que, independente de estar lá no auditório ou de estar assistindo pelo YouTube, nós temos que ser totalmente ativos naquilo que a gente está fazendo. Então, beleza, nós entendemos a origem da palavra, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Em Êxodo 20, verso 3, a palavra fala: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos, né? No Antigo Testamento era a lei principal de Deus, né? E a aliança, o pacto de Deus com o povo, né? Exatamente. Israel. E ele já começa assim, que somente Deus é digno de receber culto, de receber adoração, né? E essa aliança que ele fez ali, que é representada ali nas leis dos 10 mandamentos, ele estabelece uma relação com o povo dele, né? Uma aliança com o povo dele. Então, assim como fala também em Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E no Novo Testamento, gente, nós podemos ver que Jesus, ele reforça esse ensino. Nós podemos ver, por exemplo, em Mateus 6,26, que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não significa apenas que somos proibidos de adorar a Baal ou a Júpiter. Não significa isso. Nós somos proibidos de adorar também o dinheiro, o seu videogame, qualquer coisa Nem assim. Deus da guerra. Nada. Kratos. É proibido, é só um Deus, tá bom? Então o Novo Testamento com Jesus veio reforçar isso, que é só um Deus. E também o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios, né? Que ele fala, quer você coma, quer que você beba, tudo que você faça, você tem que fazer isso para a glória de Deus. Então isso também é uma forma de cultuar. Que você esteja até jogando videogame. A maneira que você joga videogame, como é que você está jogando videogame? Hein? Porque tudo, não tem uma área da nossa vida que pode sair. Falar, isso aqui, eu não vou fazer isso, mas não tem nada a ver, entendeu? Não tem compartimento, gente.
Você entendeu, velho? Mas a pergunta é, o que constitui o culto? Um exemplo simples para nós entendermos isso é que no culto nós fazemos ações comuns, ações que nós fazemos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, só que ela tem algo a mais, ela leva um significado a mais devido ao quê? A causa de quem nós estamos cultuando, a causa de quem nós estamos adorando ali, que é Deus. Então ela ganha um significado a mais. Por exemplo, vemos louvor. Um pai pode louvar o seu filho? Pode? Claro que sim, imagina. Você tirou 10 em todas as Passou provas. com louvor. Parabéns, parabéns. Passou com louvor. Seu pai fala, nossa, parabéns. Muitos parabéns. Dá um beijo na testa, você é fera demais. Isso é um ato de louvor, né? E Deus, ele nos chama para louvar no culto. Só que esse louvor, ele se faz em um nível diferente. É reconhecê-lo de forma assim, incondicional como superior a nós, em todos os aspectos. E também, Rafa, no culto nós expressamos várias coisas, várias sentimentos e emoções, exatamente. Nós expressamos afeição, alegria, tristeza, né? Então nós conversamos as nossas faltas, nós apresentamos as nossas petições, né? Nós damos graças, ouvimos ordens, promessas, exortações, nós trazemos as nossas ofertas, somos purificados através do batismo, por exemplo. Nós comemos e bebemos, que é a Santa Ceia. Então assim, é legal porque assim, você pensa, o que tem no seu dia a dia? Tem hora que você fica feliz. Então no culto isso vai como que? Ação de graças. Então durante o dia, sua rotina normal, tem hora que você fica triste. Isso no culto vai como? Como uma petição, como um clamor, né? E também fazemos as coisas como o Estevão falou, né? A Santa Ceia não é uma coisa assim, mística, super, sem um sentido, uma coisa que transcende a nossa realidade. Não, é um comer e um beber, né? Só que em memória de, através de um significado. Então, ações comuns com um significado a mais devido a quem? Aquele que nós adoramos, que é Deus. E só uma pequena observação. No Antigo Testamento, a gente tem algumas coisas do culto que hoje nós não fazemos mais. Não faz sacrifícios, né? Isso, exatamente. Isso não faz parte da nossa liturgia, o sacrifício de animais, por exemplo. Mas por quê? Porque o sacrifício de animais era um prenúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, né? Estava mostrando assim mais ou menos aquilo que iria acontecer, que iria vir, né? Era um anúncio do que iria vir. Como Jesus já veio e ele já foi o Cordeiro perfeito, então a gente não precisa mais fazer esses sacrifícios de animais. Por isso que isso não está mais na nossa liturgia, no nosso culto hoje, né? Porque o sacrifício, assim, legítimo e aquele sacrifício único já foi feito por Jesus. Então aquele sacrifício que era de expiação dos nossos pecados, pegar um animal, matar, uma purificação, isso foi feito de uma forma, assim, irreversível, um fato único, que é o quê? Jesus morreu e foi sacrifício verdadeiro. Isso. Então não precisa mais desses atos. Mas por que tinha isso no Antigo Testamento? Apenas para apontar, como se fosse uma seta, que Jesus viria e isso iria acontecer em relação de remissão dos nossos pecados. Exatamente. E continuando, o culto, ele tem dois aspectos, né? Que é o sentido amplo e o sentido restrito. Então, vamos pensar na imagem da cruz, né? A cruz aqui e aqui. Tem um vertical Isso, e horizontal. Exatamente. Então, a sentido vertical, ele aponta para quê? Para cima, para Deus. Para Deus. Né? Então, se a gente está falando do culto para Deus, obviamente ele tem que apontar para Deus, né? Então é a nossa relação de adoração, entendendo que Deus ele é um ser infinitamente superior a nós. Mas nós não podemos esquecer também da parte horizontal. Por quê? Porque a horizontal ela fala de quem está do nosso lado, dos nossos irmãos. E inclusive, né, a gente, se você for ler em João, 1 João 4, verso 20, fala o seguinte, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Né? Porque como que você pode amar a Deus que você não vê e não conseguir amar ao seu irmão que você vê? Né? Então esse é um aspecto horizontal. Isso, horizontal, e que fala de um sentido mais amplo, né? Porque quando a gente está falando de um
o culto ali, tipo, a gente tá lá No auditório, no auditório, no na saltinho. sala do saltim, né? Ou mesmo no acampamento. Seria uma coisa PG, assim, vertical. Isso, Isso. então. É bem restrito, né? É a gente com Deus. Uhum. Mas o sentido amplo da adoração é a gente justamente estender essa nossa adoração para a Deus, fazendo o que Ele pede de nós para com os amar nossos uns aos irmãos. outros, né? Amar uns aos outros, exatamente. Beleza. Isso faz parte da Do nossa culto, adoração, né? do nosso culto, exatamente. Isso aí, então se você não entendeu, gente, o que nós estamos tentando dizer pra você é que amar o nosso irmão, ele também faz parte do nosso culto. E nesse momento de pandemia, Estevão, como é que fica essa questão de cultuar, tanto em relação a Deus, porque nós não estamos reunidos assim mais no auditório, e também em relação aos nossos irmãos, porque a gente também não está tendo tanto esse contato, exceto a gente que está furando esse distanciamento social, porque nós amamos você. Tá bom. Mas então, a gente tem que entender, é aquilo que eu estava falando do culto no YouTube, né? O nosso culto, ele tem que ser ativo. Se ele é ativo, então, eu estou assistindo o culto pelo YouTube, eu estou assistindo esse vídeo agora, né? Então, eu não posso estar assistindo como se eu estivesse assistindo um filme. Eu não estou assistindo um filme, eu não estou consumindo. Uma série. Exatamente, né? Eu não estou maratonando Annie with Me, né? Mas eu, na verdade, a gente está cultuando a Deus. Então isso tem que ser totalmente ativo. Assim como também o nosso irmão. A gente precisa ir atrás uns dos outros, falar como é que você tá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos jogar junto, né? Como que tá a sua vida, como é que tá as suas aulas, agora que as aulas estão bem mais difíceis, né? Assim, essa coisa de aula online, às vezes é complicado e tal. Mas, e também em né? relação assim, com os pais, né? Assim, Sim. não só com os pais, qualquer pessoa que a gente tem muito contato, você vai ver que você nunca briga com uma pessoa que tá lá na China. Porque você não tem contato Exatamente, com essa pessoa, é. né? Amizade online é uma maravilha, né? Mas agora fica ali 24 horas, igual a gente tá com a família o dia inteiro. Tem hora que fica difícil. Então, às vezes, não é só difícil pra mim, não é só difícil pra você, também é pro nosso irmão. Então, a gente se apoiar, saber como é que está e como que a gente pode ajudar, até assim, pra ele desabafar, a gente orar junto, procurar de Deus, assim, uma sabedoria, é muito bom. Sim. E agora, por exemplo, a gente tem os devocionais, né, as programações do Saltinho, a gente está se apoiando, ideia, conversando, falando assim, vamos lá, vamos participar, né, vamos aprender mais de Deus, ou até trocar uma ideia, tipo, esse versículo aqui eu achei ele muito legal, ele falou muito comigo, e eu queria ver o que você tem, né, o que você achou, você tem algum versículo que você também, Deus te falou alguma coisa? Sim, né, então assim, buscar amar nossos amigos, nosso próximo, e levar eles a amar a Deus, assim, de todas as coisas. Porque amando o próximo também é uma forma de estarmos cultuando a Deus. Exatamente. Porque tem dois aspectos, como você já sabe, o aspecto vertical, não é? Que é um aspecto restrito, eu e Deus, e um aspecto amplo, que é horizontal, que sou eu e os meus irmãos. Mas tudo, gente, é a cruz, é o cultuar. Isso. Exatamente. E Jesus sempre no centro de tudo. Sempre no centro. Bem bacana. Beleza, Estevão, eu entendi agora sobre culto, entendi um pouco como que funciona, entendi até mesmo por que o nosso episódio de hoje chama Saleiro, mas eu não entendi ainda, falta saber uma coisa aqui que sem isso eu não posso dormir. Por que a Mulher Maravilha voa e tem um jato? Excuse me, what? Um jato invisível. Por que, Estevão? Simples. Explain yourself. Pra dar carona. Por que o Mario tem os arbustos tão parecidos com a nuvem? Lembrando, não é esse Mario novo, tá, gente? Esse é o Mario, o primeiro Mario, igual do Nintendinho, sei lá, 1986, por aí. Pouco tempo. Pouco tempo. É porque o videogame naquela época, ele tinha pouquíssima memória. Então não dava para eles desenharem, fazer um desenho para cada item do cenário, porque não cabia na memória do videogame. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O que eles fizeram? Eles pegaram o arbusto, inverteram ele, botaram de cabeça para baixo, trocaram a cor de verde para branco, pronto, virou uma nuvem. Criatividade, gente. Criatividade. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje, Saleiros.
E quero te lembrar que você faz parte disso, você é um grãozinho de sal. Então, não fique aí disperso, sozinho na sua casa, venha reunir com a gente, mesmo em tempo distante, como nós estamos tendo, tempo de pandemia. Nós temos os nossos encontros todas as segunda-feiras, nós temos o nosso rolê e também nós estamos disponíveis, gente, para vocês no nosso WhatsApp. Você pode pegar o celular da sua mãe, se você não tiver, mandar uma mensagem pra gente, pra algum amigo, ligar. Gente, pra não encontrar a gente é desculpa, né? É difícil. É difícil. Tem até Instagram agora. Tem até Instagram. Curte lá o nosso Instagram que tá ficando top. Isso aí. Isso aí, gente. Até a próxima. Fui. É nóis. Bye bye.